Era para ser mais uma patrulha de rotina. O USS William P. Lawrence, um contratorpedeiro de mísseis guiados, cortava as águas do Estreito de Taiwan em silêncio. Era de manhã cedo. O mar estava calmo, o céu limpo, mas a tensão no ar era densa o suficiente para ser cortada com uma faca. Então a China se manifestou. Não apenas com palavras, mas com um comunicado oficial do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular. Traduzindo livremente: estamos de olho em vocês e não estamos satisfeitos. Os militares chineses anunciaram que haviam mobilizado forças navais e aéreas para acompanhar e advertir o contratorpedeiro americano. Atualizações ao vivo inundaram a mídia estatal. Imagens vazaram. Rastreamentos de radar foram publicados. A mensagem era clara: você não é bem-vindo aqui. A resposta americana? Silêncio de rádio. Sem coletivas de imprensa, sem declarações dramáticas, apenas o Lawrence mantendo seu curso como se nada estivesse acontecendo. O que a China chamava de provocação, a Marinha dos Estados Unidos chamava de rotina. Mas aquela terça-feira não era bem rotina, porque aquele contratorpedeiro não estava apenas fazendo uma afirmação sobre liberdade de navegação. Ele estava avançando diretamente para águas contestadas que Pequim reivindica como suas. Um movimento que poderia escalar de ameaças retóricas para faíscas reais em questão de segundos. Então, o que realmente aconteceu lá fora? Foi uma quase colisão? Um tiro de advertência? Ou algo mais? Porque por trás das manchetes e das declarações oficiais havia um jogo de gato e míssil. E alguém piscou. O Lawrence não tremeu. Enquanto as manchetes em Pequim gritavam sobre invasão ilegal e provocações graves, o contratorpedeiro manteve o curso. Nenhum centímetro fora do caminho de trânsito planejado. Sem manobras evasivas, sem aumento de velocidade, apenas um deslizamento firme e deliberado pelo estreito. Exatamente onde o direito internacional diz que ele tem o direito de estar. A mensagem era silenciosa, mas inconfundível. A Marinha dos Estados Unidos não pede permissão a ninguém. Isso não era escalada. Era terça-feira. As operações de liberdade de navegação são uma jogada padrão em águas contestadas. É assim que a Marinha traça linhas invisíveis no mar e desafia qualquer um a questionar. O Mar do Sul da China, o Estreito de Taiwan, os contratorpedeiros americanos já passaram por todos eles com calma, legalmente e muito propositalmente. E não fazem isso sozinhos. Enquanto o Lawrence avançava de leste a oeste pelo Estreito de Taiwan, ele não estava anunciando sua presença, mas também não estava se escondendo. Seu sinal de radar estava limpo. Seu sinalizador de identificação automática estava desativado, mas satélites militares acima alimentavam dados situacionais em tempo real de volta ao Pentágono. Olhos no céu, ouvidos embaixo d'água, e provavelmente um submarino da classe Virginia, em algum lugar nas proximidades, deslizando silenciosamente sob as ondas. Você não entra no território reivindicado por outra potência sem alguns planos de contingência. E a China sabia disso. Poucas horas após a passagem do Lawrence, a mídia chinesa divulgou imagens de drones. Clipes granulados de um contratorpedeiro do tipo 52 Delta seguindo o navio americano à distância. Relatos afirmavam que caças J-16 da Força Aérea Chinesa haviam sobrevoado a área. Perto, mas não perto o suficiente para provocar uma resposta. Os pilotos da Força Aérea do Exército de Libertação Popular adoram se aproximar, mas há uma linha, e todos sabem onde ela está. Porque se um daqueles jatos tivesse voado perto demais, se um daqueles navios tivesse tentado bloquear o curso do Lawrence, a situação poderia ter saído dos trilhos rapidamente. As regras de engajamento no Estreito de Taiwan são finamente calibradas, mas frágeis. Um bloqueio de radar errado, uma manobra mal interpretada, e a próxima coisa que você ouve não é uma declaração diplomática. É o sistema de combate Aegis entrando em modo ativo. E se isso acontecesse, bem, os chineses não seriam os únicos assistindo. Porque isso não é apenas sobre Taiwan.
é sobre provar quem tem o direito de navegar por águas internacionais sem pedir autorização. E os Estados Unidos não vieram para jogar na defesa. O Lawrence completou seu trânsito em menos de 12 horas, sem incidentes, sem desvios. Mas não cometa o erro de confundir o silêncio com paz. Era pressão se acumulando. E o próximo movimento já estava em andamento. Assim que o USS William P. Lawrence desapareceu na neblina do Pacífico, outro ponto de pressão se acendeu. Algumas centenas de milhas ao sul, do outro lado do Estreito de Luzon, navios de guerra estavam em movimento. As Filipinas e os Estados Unidos lançavam o exercício Balikatan, o maior exercício militar conjunto até então. Mais de 14.000 soldados, dezenas de navios, aviões de combate, baterias de mísseis e ensaios de assalto anfíbio por terra e mar. O momento escolhido não foi coincidência. Poucas horas após o anúncio da China de que havia acompanhado e advertido o contratorpedeiro americano, fuzileiros navais dos Estados Unidos desembarcavam sistemas de foguetes de alta mobilidade em uma praia filipina. Uma demonstração de força, absolutamente, mas também uma mensagem a Pequim. Não estamos apenas navegando pelo Estreito de Taiwan, estamos construindo posições de tiro logo além do horizonte. No planejamento militar, isso se chama moldar o espaço de batalha. E a China estava prestando atenção, especialmente porque havia flexionado seus próprios músculos navais poucos dias antes. Um grupo de ataque de porta-aviões liderado pelo Shandong, um dos porta-aviões mais modernos da Marinha do Exército de Libertação Popular, havia acabado de cruzar a costa norte das Filipinas, bem dentro da zona econômica exclusiva do país. O movimento enviou um choque a Manila, provocando patrulhas aéreas imediatas e varreduras de radar. A mensagem era clara: podemos flanquear você por ambos os lados. Mas as Filipinas não recuaram. Enquanto o Exército de Libertação Popular divulgava imagens de propaganda de seu intercepto, o Comando do Pacífico dos Estados Unidos compilava dados de inteligência de satélites, drones e embarcações de superfície. Cada manobra, cada sobrevoo, cada navio de escolta registrado, catalogado, arquivado. E por trás de cada declaração educada do Pentágono, havia uma pergunta silenciosa sendo sussurrada nas salas de planejamento de Okinawa a Guam. Até onde a China está disposta a ir desta vez? Porque se aquilo não era mais apenas exercícios de guerra, se era o ato de abertura de algo pior, então cada movimento, cada contra-torpedeiro, cada exercício conjunto, cada implantação de grupo de ataque de porta-aviões não era apenas um dissuasor. Era um ensaio geral. E além do teatro político e das manchetes relâmpago, o aço estava se movendo pelo mar em alta velocidade. Pequim não piscou, mas também não ficou quieta. À medida que o USS Lawrence saía do Estreito de Taiwan e as forças americanas e aliadas intensificavam os exercícios logo ao largo, o Partido Comunista Chinês entrou em modo de alta velocidade. O comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular emitiu uma segunda declaração, desta vez mais afiada, mais alta, mais direta. As palavras ilegal, provocatório e irresponsável não eram sugestões, eram acusações. Na mídia estatal, apresentadores em uniformes navais alertavam sobre infiltração hostil. Porta-vozes do Exército de Libertação Popular chamaram o trânsito do contratorpedeiro de uma perigosa demonstração de força destinada a intimidar e perturbar a paz regional. Mas por trás da linguagem dramática havia algo mais frio: a construção de uma narrativa. A China não estava apenas chateada porque um navio de guerra americano navegou pelo que ela chama de seu território. Estava com raiva porque ele o fez sem pedir. Na visão de Pequim, o Estreito de Taiwan não é uma via marítima internacional. É um corredor doméstico, parte do que eles chamam de seu mar interior. E eles têm trabalhado arduamente há anos para convencer o mundo de que as regras ali são diferentes, de que a liberdade de navegação não se aplica, de que navios de guerra ocidentais
precisam de permissão para passar. Mas o direito internacional diz o contrário. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que a própria China assinou, reconhece o Estreito de Taiwan como uma via marítima internacional. E os Estados Unidos o tratam como uma rodovia, não diferente do Estreito de Gibraltar ou do Canal da Mancha. Esse choque de definições não é apenas semântica, é doutrina. Porque se o mundo aceitar que o Estreito de Taiwan é território chinês, então cada trânsito futuro se torna uma escalada, um incidente diplomático, uma ficha de barganha. Mas se os Estados Unidos continuarem navegando por ali desafiados, sem pedir desculpas, então a narrativa de Pequim começa a se desgastar. E agora, os Estados Unidos não estão apenas navegando por ali. Estão fazendo isso enquanto aliados regionais realizam exercícios de tiro real ao sul e plataformas de inteligência mapeiam cada centímetro do litoral ao norte. Isso não é coincidência, é contrapressão. Então, enquanto Pequim mostra imagens de J-16 voando patrulhas de combate perto de Taiwan e navios de guerra acompanhando contratorpedeiros americanos, a realidade é menos cinematográfica e mais estratégica. Eles estão tentando ditar o ritmo, mas o ritmo é difícil de manter quando você está reagindo. E a China estava reagindo. Reagindo ao trânsito, reagindo aos exercícios, reagindo à ideia de que sua própria costa não era mais uma muralha, mas uma janela. E através dessa janela, a Marinha dos Estados Unidos estava observando. O Estreito de Taiwan permaneceu calmo. Quando o USS William P. Lawrence cruzou a borda oriental do estreito, a região não estava apenas prendendo a respiração, estava observando o próximo movimento. Não com discursos, mas com satélites, com sonar, com o tipo de escrutínio que você só aplica quando todos suspeitam que algo maior está chegando. Porque eis a verdade. Aquele único trânsito não mudou o mapa, mudou o tom, mudou o ritmo. E em geopolítica, o ritmo importa. Em Pequim, o Exército de Libertação Popular começou a rotacionar ativos mais rápido do que o habitual. Fragatas que estavam atracadas para manutenção, de repente estavam no mar. As patrulhas aéreas aumentaram. Até balsas civis no Estreito de Taiwan começaram a relatar interferências de radar não identificadas, possivelmente sinais de sistemas de alerta antecipado aerotransportados, varrendo em busca de submarinos americanos. E do lado americano, o Grupo de Ataque 5 não desacelerou. O Lawrence se reuniu à sua formação, que incluía o porta-aviões USS Carl Vinson, avançando para leste com uma escolta de aço e olhos em todas as direções. No ar, aeronaves Poseidon P-8 circulavam sobre corredores de lançamento potenciais, seu radar de bordo varrendo em busca de assinaturas de mísseis, projéteis rasantes ou, pior, enxames coordenados. E no meio de tudo isso, Taiwan silenciosamente elevou sua postura de defesa. Sem sirenes, sem coletivas de imprensa, apenas movimentos sutis. Mais voos de interceptação por jatos da Força Aérea da República da China. Atividade aumentada em torno de locais de radar conhecidos. Centros logísticos operando com mais intensidade do que o habitual. Até as estradas que levavam a bunkers nas montanhas registraram mais tráfego militar do que o normal. Todos estavam se preparando, porque embora nenhum míssil tivesse voado e nenhum tiro tivesse sido disparado, as regras do jogo haviam mudado. Antes, a China operava sob a suposição de que os Estados Unidos eram avessos ao risco na região, que Washington recuaria diante da escalada, que um aviso suficientemente alto causaria hesitação. Mas o Lawrence não hesitou. Ele transitou o estreito com um tipo de profissionalismo clínico que diz uma coisa em voz alta e clara. Não estamos pedindo. E se isso se tornar a norma, então toda a estratégia da China, seu jogo de blefe, suas operações em zona cinzenta, seu fatiamento gradual do controle estratégico, começa a se desfazer. Porque quando seu inimigo para de temer sua reação, você perde sua alavancagem. Pequim sabe disso. É por isso que a propaganda foi tão alta. É por isso que os sobrevoos foram levados ao limite do tolerável.
É por isso que o vídeo de um contratorpedeiro chinês seguindo Lawrence foi exibido em loop nos noticiários estatais, como se dissesse: ainda estamos no controle. Mas controle não é sobre seguir um navio, é sobre moldar o que aquele navio faz a seguir. E agora, os únicos que estão moldando o movimento na região usam insígnias da Marinha dos Estados Unidos. O que nos leva ao quadro mais amplo. Porque isso não era apenas um impasse, era um teste de estresse. Os Estados Unidos estavam testando a disposição de Pequim de escalar, testando até onde o Exército de Libertação Popular realmente iria antes de piscar. Testando se o estreito, há muito tempo um ponto de inflamação para especulações, realmente explodiria sob pressão. Não explodiu, mas as costuras apareceram. Aumento no tráfego de comunicações, implantações de forças incomuns, um pico na atividade de sondagens cibernéticas em toda a infraestrutura digital americana e aliada. Tudo detectado nas horas após o trânsito. Pequim estava abalada. Não em pânico, mas abalada o suficiente para revisar seu manual de estratégia. E é aqui que fica interessante. Esse manual. Ele costumava assumir que o tempo estava do lado da China, que eventualmente os Estados Unidos se cansariam de fazer o papel de xerife no Pacífico, que Taiwan se sentiria isolada, que as alianças regionais se distanciariam sob pressão econômica. Mas agora, o tempo pode não ser amigo da China. Porque cada exercício, como o Balikatan, adiciona dentes a um escudo regional. Cada contratorpedeiro que navega pelo Estreito de Taiwan sem piscar empurra a linha vermelha para mais longe. E cada vez que a China tenta intimidar com um sobrevoo de caça ou um contratorpedeiro de escolta, a resposta não é recuo, é reforço. O Pacífico está ficando mais afiado, mais rápido, menos previsível. E quando a imprevisibilidade se torna a configuração padrão, as chances de um erro de cálculo disparam. Um sinal errado em uma tela de radar, um piloto nervoso, uma manobra mal cronometrada. Isso seria tudo o que seria necessário. E, de repente, não estaríamos mais falando de um trânsito de rotina. Estaríamos falando de pontos de inflamação, de relatórios pós-ação, de guerra. É por isso que isso importa. Porque isso não era apenas uma mensagem entre contratorpedeiros. Era uma mensagem para o mundo. As linhas estão sendo redesenhadas e as borrachas estão se movendo rápido. Então aqui estamos, um contratorpedeiro, um estreito, uma mensagem enviada sem disparar um único tiro. Mas não confunda o silêncio com calma. O Estreito de Taiwan agora é mais do que apenas águas contestadas. É um palco. É uma válvula de pressão, um campo de testes para a dissuasão moderna. E a pergunta que fica, aquela que provavelmente muita gente já se fez em algum momento, olhando para o mundo lá fora, é esta. Essas operações realmente mantêm a paz? Ou estamos a um passo de algo que não tem como desfazer?